Bem, galera, infelizmente esse item eu vou ter que considerá-lo anulado. Por quê? Porque eu não defini quem era a função fzinha, né? Mas vamos lá, já que a gente está em fase de treinamento, o que seria a função fzinha? Vamos considerar que essa função, gente, indica o lucro total. Se eu fizer esta consideração, agora a gente consegue julgar o item. Como é que eu faço para encontrar o lucro total? Vai ter que ser igual à função f definida no item anterior, como sendo o lucro de uma unidade, vezes a função q definida no item anterior, como sendo a quantidade vendida. Então, nesse caso, a função f, que depende da variável x, vai ser igual a 2 menos x, o lucro de uma unidade, vezes 400 somado com 400x, que é a quantidade vendida. Modelada essa função, o que eu tenho? Eu tenho que essa função é uma função do segundo grau, seu gráfico é uma parábola, e se eu multiplicar esse vezes esse, é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Nessa parábola com cavidade voltada para baixo, esse ponto que é chamado de vértice indica exatamente a mudança de monotonicidade. Essa função, gente, o que ele está perguntando? Se x1 é menor do que x2, então f de x1 é maior do que f de x2? Ele está perguntando se aumenta um domínio, diminui a imagem. Traduzindo, ele está perguntando se a função é uma função decrescente. Quando que essa função vai ser decrescente? Essa função vai ser decrescente do x do vértice para frente. Como é que eu faria para encontrar o x do vértice? Primeiro passo, encontremos as raízes dessa função. Para encontrar as raízes, pega a função igual a zero. Uma função vai ser igual a zero quando cada uma delas for igual a zero. Então, primeiro passo, 2 menos x igual a zero. A primeira raiz vai ser igual a 2. Ou, gente, pega a segunda parte da função. 400 mais 400x igual a zero. Nesse caso, x vai ser igual a menos 1. Segunda raiz. O x do vértice é a média aritmética entre as raízes. Nesse caso, pega a primeira, soma com a segunda e divide por 2. X do vértice vai ser igual a meio. Assim, para xn variando de meio até 2, que seria do x do vértice meio até 2, que seria a próxima raiz, gente, a função vai ser decrescente, o que tornaria esse item sendo um item correto, caso eu tivesse definido a função f como sendo o lucro total. Bem, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção e até mais ver.